Olá, tudo certo por aí? Hoje a gente vai fazer algo bem legal. Vamos decifrar o código por trás do jeito que a gente trabalha. Vamos mergulhar de cabeça nas ideias que, muitas vezes sem a gente perceber, moldam cada escritório, cada fábrica e cada equipe por aí. Já bateu aquela curiosidade de pensar por que as empresas são organizadas desse jeito? Por que existem metas? Por que os departamentos são divididos assim? Pois é, pode parecer que sempre foi assim, mas nada disso é por acaso. E as respostas para tudo isso, olha só, estão em mais de um século de teorias, de tentativas e erros, de ideias que foram construindo o trabalho moderno. Então, é exatamente essa viagem no tempo que a gente vai fazer agora, para entender como chegamos até aqui. Vamos nessa? Nossa primeira parada é lá no comecinho do século XX. E naquela época, a palavra de ordem, a obsessão, era uma só: eficiência. A ideia era tratar a organização como se fosse uma máquina, sabe? Uma máquina perfeitamente azeitada, onde cada pecinha tinha uma função única e otimizada. E o grande nome por trás disso foi um cara chamado Frederick Taylor. O que ele fez foi basicamente transformar o trabalho em uma ciência. Ele cronometrava cada movimento, analisava cada passo, tudo para encontrar a única e melhor maneira de fazer qualquer tarefa. O objetivo era nobre: eliminar o desperdício. O problema é que as pessoas acabavam sendo tratadas como meras engrenagens. E não vai pensando que isso ficou lá no passado, não. Sabe aquele sanduíche de fast food que tem o mesmo gosto em qualquer lugar do mundo? Ou o aplicativo de entrega que calcula a rota mais rápida possível? Isso é herança pura de Taylor em ação. A padronização e a busca pela eficiência máxima ainda estão por toda parte. Bom, se o Taylor olhava para a tarefa com uma lupa quase, veio um outro pensador, Henry Fayol, e olhou para a coisa toda com um binóculo. Ele focou na estrutura da organização inteira. Para ele, o pulo do gato não era só otimizar a tarefa, mas ter uma estrutura sólida, com hierarquia clara e funções de gestão bem definidas, como planejar, organizar e controlar. E essa ideia dele está mais viva do que nunca. Aquele organograma clássico que a gente vê em toda grande empresa, a divisão em departamentos, tipo financeiro, marketing, RH, a própria ideia de uma cadeia de comando clara onde se sabe quem responde para quem, tudo isso é Fayol purinho. Só que tinha um pequeno detalhe nessa história toda de tratar a empresa como uma máquina, né? As peças eram pessoas. E, gente, vamos combinar, é um pouquinho mais complexo. Foi quando essa ficha caiu que começou uma verdadeira revolução na forma de pensar a gestão. E aqui a gente vê a virada de chave. A gente sai daquela visão da organização como uma máquina fria e calculista e passa a enxergá-la como um sistema social, feito de gente. O foco sai da tarefa e da estrutura e vai direto para a motivação, o bem-estar e a dinâmica dos grupos. Essa nova onda foi a teoria das relações humanas. E ela descobriu algo que hoje pra gente soa óbvio, mas que na época foi revolucionário. Pessoas que se sentem bem, que se sentem valorizadas e parte de um grupo, simplesmente produzem mais. A atenção, o reconhecimento, uma boa comunicação, tudo isso deixou de ser visto como distração e virou ferramenta de produtividade. Pensa aí, aquele programa de colaborador do mês, os eventos de integração e team building, as pesquisas de clima para medir a satisfação da galera e até o estilo de liderança que foca em dar feedback e desenvolver o time. A semente de tudo isso foi plantada lá atrás, com essa descoberta do fator humano. Ok, então a gente já viu a empresa como uma máquina e a empresa como um grupo de pessoas. Mas um modelo parecia ignorar o outro. E se a organização for as duas coisas e muito mais? E se tudo estiver conectado? É aqui que a gente sobe mais um degrau no nosso entendimento. E esse degrau é a teoria de sistemas. Ela nos dá uma visão do todo. Em vez de uma caixa fechada, a gente passa a pensar na empresa como um organismo vivo. Ela tem várias partes: vendas, produção, financeiro, e todas dependem umas das outras para funcionar. E o mais importante, esse organismo interage o tempo todo com o mundo lá fora, com clientes, fornecedores, concorrentes. Hoje em dia, essa ideia é a base de quase tudo. Aqueles sistemas de gestão gigantes que integram a empresa inteira é isso. A gestão da cadeia de suprimentos, que é uma dança super complexa entre várias empresas, também. Tudo parte da mesma compreensão. Se mexer numa pecinha, o sistema inteiro sente um impacto. Depois de tantas teorias buscando a resposta universal, o pensamento mais moderno chegou a uma conclusão talvez mais sábia. A melhor resposta é, quase sempre, depende. Ou seja, não existe receita de bolo para o sucesso.
E uma das ferramentas mais poderosas que nasceram dessa visão mais pragmática foi a administração por objetivos, a famosa APO. A lógica é genial de tão simples. Em vez de um monte de regras, gestores e equipes definem as metas em conjunto. Assim, todo mundo sabe para onde o barco está indo. Depois, é trabalhar para chegar lá e, no fim, avaliar os resultados. Simples, flexível e super focado. E a teoria da contingência explica isso perfeitamente. Pensa só, num mercado estável, previsível, talvez uma estrutura mais rígida, mais burocrática, funcione super bem. Agora, num ambiente cheio de incertezas, como o de uma startup, o que manda é a flexibilidade, a capacidade de se adaptar rápido. A estrutura certa depende da situação. Então, depois dessa viagem toda, onde a gente chegou? A gente chegou numa caixa de ferramentas gigante e super completa. O gestor moderno não é aquele que segue uma única cartilha. É quem sabe abrir essa caixa e combinar as melhores ferramentas de cada uma dessas teorias para os desafios de hoje. E nessa caixa de ferramentas tem de tudo um pouco. Tem o Lean e a qualidade total, herdeiros da busca por eficiência. Tem os OKRs, que trazem agilidade e foco. E tem até o ESG, que olha para o impacto da empresa no mundo, uma visão sistêmica pura. Viu como no fundo tudo se conecta? E aqui está o grande segredo do jogo hoje em dia. O sucesso não é sobre ser fiel a uma única escola de pensamento. É sobre ter a inteligência e a sensibilidade de misturar tudo isso. É saber a hora de padronizar e a hora de incentivar a criatividade, sempre ajustando a rota de acordo com o mercado, a cultura e os objetivos. Então, agora a reflexão final. Da linha de montagem de Taylor aos OKRs do Vale do Silício, passando pela valorização das pessoas, quais desses legados a gente consegue enxergar no nosso dia a dia? Porque essa história da gestão, no fim das contas, não está só nos livros. Ela está acontecendo agora mesmo, em cada equipe, em cada projeto.